Olá, a graça e a paz. Hoje eu estou estudando sobre o grande lagar da ira de Deus e vou compartilhar aqui o resultado dos meus estudos com o objetivo de despertar em você, em vocês, o interesse de ler mais a Bíblia, de conhecer mais a Deus, a sua vontade e seus mistérios, ok? Então eu gostaria de começar com Isaías capítulo 63, mas eu não vou ler todo não. Isaías 63, de 1 a 19. Todo esse capítulo fala sobre o grande lagar da ira de Deus. O versículo 4 diz assim: porque o dia da vingança estava no meu coração, o ano dos meus remédios é chegado. Então aqui está falando que é o dia do Senhor. Agora eu vou explicar melhor a questão do lagar da ira de Deus. Antigamente, eles usavam um espaço muito grande com uma prensa que pisava e esmagava as uvas. E depois o suco da uva fazia o vinho. Então, essa metáfora aqui da Bíblia é falando desse lagar. O castigo dos inimigos do povo de Deus. O subtema é assim, Isaías 63 diz assim: quem é este que vem de Edom, com vestidos tintos de Bosra? Este ornado com sua vestidura, que marcha com a sua grande força. Eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Por que está vermelha a tua vestidura, e as suas roupas como a daquele que pisa o lagar? Eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém houve comigo. Eu os pisei na minha ira e esmaguei no meu furor. E o seu sangue salpicou as minhas vestes e manchei toda a minha vestidura. Se você ler o capítulo todo e comparar lá com Apocalipse, né? Com Apocalipse, acho que 14, 19, 20, 14, 8, 9, fala a mesma coisa. Você consegue identificar quem é esta pessoa que pisa o lagar do vinho do Deus Todo-Poderoso. Nós sabemos que Deus é Espírito, né? Deus é Espírito. Como é que Deus vai pisar um lagar? Deus é Espírito. Deus usa aqui pessoas, aqui são metáforas, certo? Então vamos lá para Apocalipse. Eu quero explicar uma coisa bem interessante para vocês. Olha, Apocalipse 14. Apocalipse 14, 19 e 20 diz assim. 14, 19 e 20. A colheita da terra. E o anjo lançou a sua foice à terra e vindimou as uvas da vinha da terra e atirou-as no grande lagar da ira de Deus, né? O anjo, né, cortou e tirou as uvas no grande lagar da ira de Deus. Versículo 20. E o lagar foi pisado fora da cidade e saiu sangue do lagar até os freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Aqui 1.600 estádios é uma linguagem metafórica. O lagar foi pisado fora da cidade. De que cidade? Dessa cidade, a cidade amada, a cidade onde vai começar o avivamento do Brasil, fora da cidade, ou seja, muitas mortes, muita destruição acontece fora dessa cidade no período em que as uvas são pisadas. As uvas aqui representam os maus, os injustos, os idólatras, os inimigos de Deus. E o sumo representa o sangue. O sangue representa o suco da uva, representa o sangue. É para mostrar aqui uma metáfora, para mostrar o quanto Deus está irado. Então, esmaga os seus inimigos. Então, Deus esmaga como uvas. A colheita da terra é o subtema, ou seja, Deus olhou para a terra e viu que já é o tempo de fazer a colheita, né? De separar os bons dos maus, de castigar os ímpios e abençoar os justos. Deus, ele faz diferença entre o justo e o ímpio. Em momento algum diz que Deus esmaga os justos, os servos, os remanescentes, os tementes a Deus. Não, aqui são os ímpios, os idólatras, os desobedientes, os apóstatas. Então Deus, ele pisa, aqui mostra a vingança do Senhor, o ano da retribuição do Senhor. É a metáfora para o lagar. Mas onde eu quero chegar? Eu quero explicar para que você entenda. Aqui está falando de pessoas, conforme eu falei, muitas metáforas do Apocalipse que diz que era um anjo, uma mulher vestida de sol, representa pessoas de carne e osso. Deus tem os seus representantes aqui na terra. E muitas vezes João viu em forma de um anjo e representa uma pessoa, ok? Então vamos ver aqui. Essa mesma pessoa que pisa o lagar, presta atenção, eu vou explicar, né?
demonstrando assim a ira de Deus. Mas Deus é espírito, então Deus usa pessoas para expressar o seu sentimento em relação às pessoas na terra. Então, o lagar foi pisado fora da cidade e saiu sangue do lugar até os freios dos cavalos pelo espaço. Significa muito sangue, muita morte fora dessa cidade. Mas por que fora dessa cidade? É a mesma cidade onde estão os remanescentes, onde moram os remanescentes. Não sei se é exatamente por isso que Deus está poupando a cidade, mas a maioria das mortes acontece fora da cidade. Muito sangue, muita morte, por isso que diz 1.600 estádios, porque muita morte é o que está acontecendo. Eu não sei se você acompanha direitinho os acontecimentos do mundo, nem tudo mostra na televisão. No noticiário não, através do YouTube e de outras formas de comunicação você pode ficar sabendo. Mas está acontecendo um absurdo de mortes por dia. Já tem um vírus novo depois do Covid-19, né, que está atingindo já muitas pessoas. Um vírus muito perigoso também. Esses dias eu estava assistindo, né, um noticiário, algo assim, e estava passando um culto para cachorros, né, colocaram os cachorros assim para orientar os cachorros, né, a cultuar a Deus. Um absurdo isso, absurdo. Os animais são irracionais, então cada escândalo, cada absurdo. Eu vi 2 imagens de pastores morrendo. Estava com o microfone no púlpito pregando normalmente e caiu lá morto do nada, sem estar doente, nada, em 2 lugares diferentes. Então, muitas coisas absurdas acontecendo, mortes, violência, enchentes, catástrofes, muita coisa mesmo. Eu falei no vídeo anterior, eu até falei aqui que eu acredito que está acontecendo o derramamento das 7 taças e que não é mais princípio de dores e que já é grande tribulação. Cada dia eu tenho mais certeza disso, né? Que eu leio a palavra, eu oro a Deus, fico prestando atenção nos acontecimentos do mundo e tô vendo que não tem como ser só o princípio das dores. Mas muita gente está dormindo. A Bíblia diz que será como nos dias de Noé. As pessoas casavam, se davam em casamento e ninguém nem se importou. Quando Noé entrou na arca, Deus fechou a porta, aí as pessoas começaram a se importar. Então, muita gente, servo de Deus, fazendo advertência, ao invés do povo voltar-se para Deus e se arrepender, muitas vezes o coração endurece mais ainda. Sendo que Deus, ele manda essas catástrofes naturais e dá tempo para o povo se arrepender e voltar para ele. Mas isso nem sempre acontece. Como nos dias de Noé, as pessoas estão dormentes, dormindo, anestesiadas, como se tivesse assim, sei lá, é algo que não dá nem para explicar. Só quem tem o discernimento, tem o temor de Deus, que realmente está buscando ao Senhor e está percebendo tudo que está acontecendo. Voltando aqui ao assunto, né? Eu fugi um pouquinho do assunto, mas voltando aqui, eu estou falando sobre o lagar do vinho da ira do Deus Todo-Poderoso. Então, gente, eu acredito que isso é o tempo presente mesmo, sabe? A vingança de Deus, essas catástrofes, essa quantidade de mortos, isso tudo, né? E tem alguns estudiosos da escatologia bíblica que acreditam que vai morrer 1/3 da humanidade. Eu não vi exatamente isso na Bíblia, na quantidade exata, mas que tem muita gente mesmo morrendo. Ou por acidentes, ou por enfermidades, ou morrendo do nada, não estava nem doente, morrendo. Muita, e catástrofes naturais, né? Que é Deus, no caso, terremotos, maremotos, enchentes. E isso aí que nós sabemos que é Deus mesmo. Então, agora mesmo eu estou ouvindo trovão, tá bem nublado hoje. Então, assim, tá acontecendo muitas enchentes, chuvas de granizo, muito mesmo no mundo. Não tem nem como você duvidar que está se cumprindo tudo do Apocalipse, gente. Então, eu li agora esse aqui, agora eu vou para Apocalipse 14, 8, 9. Vamos lá? Apocalipse 14, 8, 9, diz assim. E outro anjo seguiu dizendo, caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua fornicação. E seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na mão, também esse beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e do Cordeiro. Olha, quem vai beber desse cálice? Quem aceitar a marca também. Né? Já expliquei em vários outros vídeos aqui, não quero entrar em detalhes. Aceitar a marca na testa é concordar, é submeter, é dizer amém, é aceitar a lavagem cerebral. Porque aqui está falando de uma religião idólatra e apóstata, né? Então diz que esse também bebe
do vinho da ira não misturado no cálice da sua ira. O que significa não misturado? Significa ira pura, ira sem misericórdia. No período do derramamento das 7 taças, é ira sem misericórdia. Não tem como o primeiro anjo derramar a sua taça e os outros 6 guardar as taças. Você não vê isso no Apocalipse. O primeiro anjo derramou e os outros não. É um seguido do outro. O primeiro anjo derrama, o segundo anjo. Eu acredito que vai aplacar a ira de Deus quando o 7º anjo derramar a 7ª taça. Aí depois aplaca a ira de Deus, e Deus tem motivos para ficar irado. A ira de Deus é para nos tratar, é para o nosso próprio bem, para nos corrigir. Deus é tão santo que até a ira dele é santa, é para nos corrigir. Mas muita gente se revolta, murmura, blasfema contra Deus diante desses acontecimentos, porque as pessoas não conhecem a Deus, nem seus propósitos, nem seus mistérios. Mas se não fosse assim, a Bíblia diz que esses dias serão abreviados. Se não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos eleitos, dos escolhidos, esses dias são abreviados. Ou seja, abreviados acontece rapidamente. Veja como está acontecendo. Todos os dias chega uma notícia diferente, de algo assim chocante, algo que deixa a pessoa atônita. Então, acontece todos os dias mesmo. A maioria dos estudiosos, de cada 10 estudiosos da escatologia, 8 defende que as 7 taças serão derramadas uma atrás da outra em um curto intervalo de tempo, mas a Bíblia não diz assim. Eu li aqui, nem disse que é um curto intervalo, mas também não disse que vai demorar muito entre uma taça e outra. Mas eles defendem que o primeiro anjo derrama a sua taça, depois rapidamente acontece tudo, o segundo anjo, o terceiro. Eu sei que em cada taça é mais de um castigo, não é como as 10 pragas do Egito, que era exatamente 10. Tem 7 taças, mas cada taça é mais de um flagelo, mais de um castigo. E sem dúvida nós estamos vivendo esses dias. Devemos aprender a temer a Deus, a orar, jejuar e a cada dia buscar a face do Senhor, porque sem dúvida nós estamos vivendo esses dias. Então, gente, e ele pisa a prensa de vinho da ferocidade e ira do Deus Todo-Poderoso. Tem uma linguagem que diz desse jeito, eu tirei de uma linguagem, eu esqueci se é a nova versão transformadora, mas diz assim: e ele pisa a prensa de vinho da ferocidade e ira do Deus Todo-Poderoso. Essa mesma profecia encontra-se em Isaías 63, 1 a 19, Apocalipse 14, 19 e 20 e Apocalipse 14, 8 e 9. Ele pisa o lagar, isto é, ele executa seus julgamentos sobre os ímpios. Isso é que é pisar o lagar. Espada que sai da boca, está lá em Apocalipse 19. A palavra de Deus, o conteúdo da Bíblia. Regerar com vara de ferro significa não passar a mão na cabeça e não concordar com o erro. É o juízo sem misericórdia, é executando a vingança que o próprio Deus determina, ok? Então, quem é essa figura escatológica? Eu quero fazer comparação com outros textos bíblicos para que você compreenda quem Deus está usando para isso aqui, ok? É o seguinte, Apocalipse 19... fala dessa espada, né? Apocalipse 19, as bodas do cordeiro, o cavaleiro no cavalo branco. Apocalipse 19, do verso 11 até o 21. Eu não vou ler todo não, mas fala do cavaleiro do cavalo branco, que as suas vestes estavam manchadas. Essa mesma pessoa, a Bíblia mesmo diz, e ele mesmo pisa o lagar. Portanto, essa pessoa que está sentada no cavalo branco representa o mesmo, vou explicar para você, certo? Representa o mesmo, não, já eu te mostro aqui outro capítulo que mostra ele também, mas agora eu vou explicar outra coisa, Regerar com vara de ferro não significa não passar a mão na cabeça, não concordar com o erro, é executar o juízo do próprio Deus, juízo sem misericórdia, o juízo que Deus determina. Romanos 1,18 diz assim, Romanos 1, 18 e 19 diz assim: portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Aqui não está bem claro? Não está claro? Porque a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e o quê? E injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus o manifestou. Já em 2 Tessalonicenses 2, 11 e 12, diz assim: por essa razão Deus lhes envia um poder sedutor, a operação do erro, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça.
Gente, aí você poderia dizer, Cleia, Deus manda a operação do erro? Sim. É o próprio Deus, 2 Tessalonicenses. Deus manda a operação do erro para que crie a mentira, porque não quiseram crer na verdade, desprezaram a verdade de Deus. Qual verdade? O evangelho puro, verdadeiro, simples. O evangelho é puro e simples. É tão simples o evangelho, a salvação, o plano da salvação. Mas aí rejeitaram, né, e apostataram da fé. E aí Deus manda a operação do erro para que creiam mentira, para que sejam julgados todos aqueles que não creram na verdade, antes tiveram prazer na injustiça. 2 Tessalonicenses 2. O que acontece, na verdade, é um julgamento divino. E Deus expõe as verdades bíblicas salvíficas de forma clara, porque Deus é luz e fonte de toda a verdade. E que verdade é essa que você desconhece? Bom, é fato que ninguém sabe explicar a Bíblia toda, né? Claro, ninguém sabe explicar a Bíblia toda. Mas devemos considerar os que estudam com mais afinco, que são mais dedicados nos estudos apocalípticos, que temem a Deus e têm testemunho de vida. Eu estou falando de Luiz, do canal Reino Eterno. É a pessoa que tem mais conhecimento bíblico, em especial sobre a doutrina das últimas coisas. O Luiz. Ele explica detalhes sobre a consumação e defende que Deus pretende restaurar as duas casas de Israel. Lembra que eu expliquei aqui com aqueles 2 pedacinhos de madeira? Eu falei sobre reunificação escatológica, as duas casas de Israel. Falei que acredito piamente porque é uma profecia bíblica, não tem como não acontecer, porque está na palavra. Só que eu não expliquei detalhes, até porque eu não sei explicar tanto assim. Eu estudo a Bíblia, mas não tanto quanto o Luiz ou quanto esses outros estudiosos que estudam todos os dias, que pesquisam profundamente, não. Eu estudo assim, mas eu não sou das mais dedicadas, né? Eu gosto de acompanhar também, eu me inscrevi no canal de Luiz, o nome do canal dele se chama Reino Eterno. E para explicar melhor sobre isso, sobre a reunificação escatológica, as duas casas de Israel, que representam as duas partes dos pés da estátua em Daniel 2, né? Ideologias opostas, mas que um dia Deus pretende reunir. Veja bem, as duas casas de Israel. Na profecia da reunificação escatológica, Deus pretende purificar, transformar e restaurar as duas partes, né? Deus pretende abençoar as duas partes, as duas casas de Israel. Eu estou falando do barro e do ferro dos pés da estátua em Daniel 2. São poucos os que apresentam uma visão coerente, fiel e clara das Sagradas Escrituras. Se você quer saber o que Deus pretende fazer, então entra lá na minha página do Facebook, olha, eu anotei aqui, na minha página do Facebook, e acompanhe os seguintes links, do canal Reino Eterno. Daqui a pouquinho eu vou colocar lá no Face, na minha página, 3 links, certo? Do canal Reino Eterno, as duas casas de Israel, consciência do reino do Messias, o tema é assim, consciência do reino do Messias, Judá e Israel. Promessas, restauração do reino, nesse tem a parte 1 e a parte 2, promessas, restauração do reino. São 2 links com esse tema, promessa, restauração do reino. Dá um total de 3 links do canal Reino Eterno, certo? Tem um total de 3 links que Luiz prova na Bíblia que vai acontecer a reunificação das duas partes, as duas casas de Israel, e que Deus pretende restaurar todos, sem exceção. Você vai, claro, tá falando de 2 grupos? Não, é porque depois da profecia da reunificação escatológica acontece tudo aquilo, como Daniel 9, a profecia das 70 semanas. Eu até já fiz um estudo aqui, que a Bíblia fala assim, no último versículo, bem-aventurado aquele que chega a esperar até 1335 dias. Ou seja, bem-aventurado, mais que feliz aquele que chega e espera até esse período, porque depois daquele período aparece lá em Daniel 9, 6 ou 7 promessas. O templo será reinaugurado, restaurado, né? E tudo aquilo tudo lá, e depois da profecia da reunificação escatológica. Inclusive, se você ler com atenção, o capítulo 9 de Daniel fala que as ruas, as praças serão reedificadas, mas em tempos angustiosos. Tem uma tradução que fala praças restauradas, reedificadas. Está falando da cidade amada, a cidade santa, a cidade onde vai começar o avivamento do Brasil. Então, na Bíblia toda, quase 1/3 de todo o conteúdo da Bíblia está falando do período da escatologia bíblica. Esses acontecimentos relacionados à escatologia tomam quase 1/3 da Bíblia. Aproximadamente 27% de todo o conteúdo da Bíblia, segundo os estudiosos. Então, por isso eu estudo escatologia, até porque eu sei de certeza que eu sou uma personagem, estou viva hoje para contar a história. Então, eu sou uma personagem
viva ainda, uma testemunha viva da escatologia bíblica. Estou aqui para pregar o evangelho, para viver o evangelho, para conhecer a Jesus, para crescer na graça e no conhecimento. Então eu estudo muito, já faz tempo que eu estudo escatologia, mas não sou tão dedicada quanto outros. Por isso que eu queria compartilhar os 3 links aqui de Luiz do canal Reino Eterno, para que você compreenda mais sobre o futuro e as bênçãos futuras que vêm da parte do Senhor, sobre a reunificação escatológica, as 2 casas de Israel, que realmente é uma profecia bíblica, e tem muitos e muitos textos na Bíblia falando sobre isso. Luiz não é o dono da verdade, eu não sou o dono da verdade, nem o estudante de escatologia é. Eu acredito que ninguém sabe explicar a Bíblia toda, mas tem algumas partes que eu sei claramente, porque tem partes que o próprio Deus dá o discernimento claro, através do espírito de sabedoria e revelação, através dos dons, discernimento espiritual, discernimento de espíritos, tem partes que dá para compreender. Então, sobre a reunificação escatológica, eu vou colocar 3 links lá na minha página do Facebook para quem quiser acompanhar, ok? Vamos continuar aqui. Então, Deus pretende restaurar todos. Agora aqui, a conclusão desse estudo, tem até um mistério de Deus. Tem algo até que eu resisti um pouco, eu pensei, eu não vou compartilhar essa parte, mas aí de ontem para hoje Deus colocou no meu coração para compartilhar sobre esse tema, o grande lagar da ira de Deus. Eu até orei pedindo uma confirmação, Senhor, se deveria ou não. Eu estava muito ocupada, agora em novembro eu tinha muita coisa para fazer, inclusive hoje eu estava ocupada, mas Deus colocou no meu coração, eu senti incomodada assim para fazer esse estudo, para compartilhar de fato isso aqui. Com certeza Deus quer falar com algumas pessoas por meio desse estudo. Estudar a Bíblia é uma bênção, você conhece cada vez mais a Deus, a sua essência, a sua vontade, o seu querer. É uma bênção. Então eu vou compartilhar com esse objetivo, com esse propósito, despertar em você, em vocês, o interesse de estudar também a escatologia bíblica. Então a conclusão do estudo é o seguinte: identificando o personagem, certo? Parte de ferro e barro nos pés da estátua. Em especial, eu vou destacar aqui a parte de barro. Alguns textos que falam específico dessa parte. O diferencial é porque é teocracia e são remanescentes, mas não são melhores nem superiores a ninguém. A parte de barro não é melhor nem superior a ninguém, ok? Em Apocalipse 19:15, vamos lá, Apocalipse 19:15, diz assim, 19:15, e da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações. Ela as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Tá claro aqui? Esse que está sentado no cavalo é o que pisa o lagar do vinho da ira de Deus Todo-Poderoso. Presta atenção, está sentado em um cavalo branco em Apocalipse 19:15, ok? Agora eu vou fazer uma conexão com outros textos da Bíblia para que você possa identificar também os personagens. Eu estou falando aqui da parte de barro dos pés da estátua. Aqui a figura aparece montada em um cavalo. Essa mesma figura aparece em Apocalipse capítulo 10, segurando um livrinho. Apocalipse 10, vamos lá? Apocalipse 10, essa mesma figura, é a mesma figura. Está segurando um livrinho. O anjo e o livrinho. Veja aqui, Apocalipse 10, 10, 11 diz assim. Apocalipse 10, 10, 11. E tomei o livrinho da mão do anjo e o comi. Na minha boca era doce como mel, mas, havendo comido, meu ventre ficou amargo. E ele disse, importa que profetize outra vez a muitos povos, nações e línguas. A doçura é o aspecto exterior do livrinho. Você conhece esse livrinho? Parece algo assim doce, algo encantador. Mas o conteúdo é muito sério, é palavra de juízo. Por isso é amargo no ventre. E ele disse, e qual o conteúdo, qual a principal mensagem desse livrinho? Olha o que ele disse no versículo 11. Importa que profetize outra vez a muitos povos, nações e línguas e reis. É como se fosse assim, nesse período que acontece isso, o mundo está tão distante de Deus que é uma necessidade de resgatar para os valores de Deus, para os valores da Bíblia, voltar-se para Deus e voltar para a Bíblia. A palavra é de juízo mesmo, mas é o evangelho puro e simples. É um apelo do próprio Deus para voltar às escrituras sagradas. E Deus usa os seus remanescentes, em especial a mesma figura que segura esse livrinho está sentado naquele cavalo e pisa o lagar. Agora tem mais textos que mostram essa mesma figura. Eu estou falando da parte de barro dos pés da estátua, ok?
Vamos lá? Você já conhece o conteúdo desse livrinho? O resumo está aqui, Apocalipse 10, 10 e 11, acabei de ler. Essa mesma pessoa representa uma das testemunhas mártires em Apocalipse capítulo 11. Vamos lá? Apocalipse 11. Apocalipse 11. Está escrito assim, as duas testemunhas mártires, ok? Apocalipse 11, 2b diz assim, Apocalipse 11, versículo 2, parte B. E deixa o alto que está fora do templo, não meça, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Aqui os 3 anos e meio, que mostra, tem várias partes falando desses 3 anos e meio, né? Os 3 anos e meio, que muitos acreditam que é a segunda e última parte da grande tribulação. Os estudiosos, eles afirmam que a grande tribulação vai acontecer em 7 anos, 2 partes de 3 anos e meio. E que os últimos 3 anos e meio é o período mais intenso de lutas, mortes, de mais dificuldade, de mais provação. É assim que os estudiosos falam. Mas tempo na Bíblia, 1000 anos é como um dia, e um dia é como 1000 anos. Então, nós não devemos interpretar ao pé da letra esse período, ok? Então, olha, por 42 meses, e darei poder a minhas 2 testemunhas que profetizarão por 1260 dias, por 3 anos e meio. Uma dessas 2 testemunhas é a mesma que pisou H, lá do Deus Todo-Poderoso, ou mesmo que segura o anjo que tem um livrinho, que seria a autora do livrinho. É a mesma aqui, uma das 2. E por que são 2? Aqui trata-se de um casal. Em especial, uma dessas testemunhas tem uma intimidade profunda com Deus, a outra não. Os 2 têm dons e são escolhidos por Deus, mas em especial, intimidade profunda apenas um dos 2. São 2 testemunhas que representam um casal. São os principais representantes da parte de barro lá dos pés da estátua, em Daniel 2. Até aqui tá dando para entender? Se ler o capítulo todo vai entender melhor. Eu não vou explicar tudo aqui, mas quem quiser estudar a Bíblia comigo pessoalmente, né, aí eu posso explicar os versículos, mas aqui eu não vou ler o capítulo todo não, eu só quero que você faça uma comparação para entender o quanto a história bíblica e quanto é preciosa e quanto é possível enxergar a mão poderosa de Deus por trás dos acontecimentos. As 2 testemunhas estão aqui no 11, ok? Representa uma das testemunhas mártires, certo? Em Apocalipse 11. O 11, 2b foi o que eu li agora, que diz o seguinte, e pisarão a cidade santa. Que cidade é essa? É a cidade que vai começar o avivamento do Brasil. É essa cidade aqui, é onde acontece tudo isso. Muita coisa da Bíblia está registrando nessa cidade, Ramoná, Ezequiel 38, 39. E através dali, por ali, purificarão a terra. A purificação, a limpeza começa através dessa cidade. E aqui, vamos aqui agora. Agora, associe o argumento com Apocalipse 12, 6, parte B. Apocalipse 12, 6, parte B. Esse aqui é mais interessante. 12, 6. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1260 dias, os mesmos 3 anos e meio. Essa mulher, a mulher e o dragão, quem é essa mulher? É uma mulher porque, de fato, é mulher do sexo feminino, é a principal representante da parte de barro, e é mulher mesmo. E tem gente que diz que essa é Maria e que carrega Jesus no ventre. Só esse versículo que eu li que já diz que não é, fala os 3 anos e meio, o mesmo período. Tem gente que diz que é a constelação de Júpiter ou de Marte também, não é? Tem gente que diz que a mulher representa todo Israel. Não, a mulher é essa mulher mesmo. Certo, certo. Agora eu vou ler, eu acho que eu vou ler o capítulo todo para explicar melhor essa parte aqui. Essa mulher grávida é a mesma remanescente, principal representante da parte de barro, uma das representantes, porque as 2 testemunhas mártires é um casal. Eu vou ler o capítulo todo, certo? Explicar o 12:1b. 12:1b. E viu-se, o nome é a mulher e o dragão, Apocalipse 12. E viu-se um grande sinal do céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Pelo menos esse versículo eu vou explicar. Uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Veja bem. Coroa de 12 estrelas. Na Bíblia, o número 6 é número de homem,
ok? 6 é o número de homem, todo mundo sabe disso. É o número da imperfeição. O 7 é o número de Deus, o número que representa a totalidade. E o 12 é o número da plenitude, ou seja, algo pleno, completo. A coroa tinha 12 estrelas, presta atenção. Agora é que eu vou provar que essa mulher é a remanescente fiel escatológica. Eu vou dar uma prova aqui realmente. Vamos lá, presta atenção. Ou seja, algo pleno, completo, a consumação de todas as coisas. Coroa de 12 estrelas na cabeça. As 12 estrelas representam 12 promessas que Deus fez a essa mulher. As 12 promessas estão registradas no final de um link que está aqui no meu canal, que tem por tema Características, Essência e Ação de Esther. O tema do link é esse. Característica, essência e ação de Esther. No mesmo link, na parte de baixo, está escrito assim. Lá no canal, no YouTube, quando você vai colocar um vídeo, aparece a parte para o subtema e outra parte para o tema. Geralmente eu coloco em letras maiúsculas o tema e depois o subtema, um comentário embaixo. Naquela parte de baixo eu escrevi assim. Esse aqui é uma prova que eu estou te dando que essa mulher é a remanescente fiel escatológica dessa cidade onde vai começar o avivamento do Brasil. Está escrito assim, linguagem metafórica, eu escrevi desse jeito, linguagem metafórica, inspirada na vida e obra da Rainha Esther, 18/9/2021. É o que está escrito lá, na parte do subtema desse link, ok? Foi feita uma comparação com a vida e a história dela, porque foi o próprio Deus que comparou em um período aí da história. E revelou algo a respeito. Então, no final do link, na parte que diz ação de Esther, no finalzinho do link, eu escrevi as 12 promessas feitas pelo próprio Deus. Inclusive, tem umas já se cumprindo, por isso que eu decidi compartilhar. No dia que eu fui fazer aquele link lá, eu não queria fazer. Eu pensei, Deus, as 12 promessas é algo tão pessoal para mim, eu não vou compartilhar isso. E Deus colocou no meu coração o desejo de fazer um link daquele jeito. É um link só com fotos, eu escrevi nas fotos. No final tem as 12 promessas. Se você contar e ler, você vai ver que está escrito 12. E aí já tem algumas se cumprindo, não as 12, algumas já estão se cumprindo daquelas 12 promessas. E aproximadamente uns 20 anos atrás Deus fez essa promessa. Está escrito em meus cadernos velhos. Eu anotei de 1 a 12, em 1 eu escrevi a primeira promessa, em 2 Deus fazendo as promessas para mim. Quando eu ouvi pela primeira vez, eu quase não acredito, porque promessas grandiosas, sublimes demais. Falei, Deus não tem condições, Senhor. E Deus me relembrando. Se eu procurar meus cadernos velhos, tá lá, há uns 20 anos atrás. Deus fez essas 12 promessas, representa as 12 coroas. E Ele deu discernimento que representa essas 12 coroas na cabeça da mulher, que a mulher é a remanescente. Continuando, Deus deu essas promessas há aproximadamente 20 ou 19 anos atrás. Foi compartilhado com pessoas que duvidaram. Eu compartilhei com 3 pessoas que não acreditaram, claro, né? E Deus me relembrou as 12 exatamente no dia que fiz o link, com uma montagem só com fotos. Para compreender o significado das 12 estrelas, vai lá no link e leia Características, Essência e Ação de Esther. A comparação com Esther tem a ver com a vida, a obra e a missão dela, né? Então eu fiz apenas uma comparação. Portanto, essa mulher de Apocalipse 12 representa a Esther da geração escatológica. Essa é uma metáfora. Muitas vezes eu faço um estudo falando de Esther, mas eu estou apenas utilizando essa metáfora pela semelhança na missão, característica, essência e até mesmo segredos do coração. Uma mulher sábia, estratégica, com a beleza interior e que tinha intimidade profunda com Deus. Profunda, amiga íntima de Deus. Não tem como uma pessoa explicar isso e saber isso se não for por meio do Espírito Santo de Deus. A sabedoria de Deus independe dos cursos e diplomas. Tem a ver com o temor. Por isso que quando alguém tenta me apresentar ou chama alguém e diz que a pessoa tem 50 diplomas, a pessoa é super inteligente. Eu pergunto assim, a pessoa teme a Deus? Teme, a pessoa teme a Deus, tem provas? Tem. Aí sim, vou convidar para ir na minha casa, colocar um tapete vermelho para a pessoa caminhar por cima, porque é tão raro alguém temer a Deus de verdade nos dias de hoje. Então eu falo, é assim que eu não faço acepção de pessoas, não faz diferença se é rico ou pobre, se tem muito diploma ou não tem. Agora, se teme a Deus, eu valorizo, porque é raro demais. Eu procuro fazer amizades com quem teme a Deus de verdade, com quem tem algo de bom para ensinar e quer aprender, com quem quer aprender de verdade. Porque eu realmente não quero ser influenciada para o mal por ninguém, eu já disse aqui.
Lembra que eu expliquei Isaías 11? Eu falei características de um cristão temente a Deus. Eu expliquei Isaías 11. Lá tem um versículo que diz: e o leão comerá palha como boi. E eu expliquei o que significa. E não haverá acepção de pessoas. Eu falei em 2 ou 3 vídeos isso. Significa que não haverá acepção de pessoas. Como é que eu sei que a expressão e o leão comerá palha como boi significa que não haverá acepção de pessoas? Se não fosse por meio de revelação do Espírito Santo de Deus. De fato significa isso e realmente não tem acepção de pessoas. Eu jamais fiz diferença, ninguém jamais me viu uma foto minha perto de um famosão. Ninguém me viu pedindo autógrafo de ninguém nessa terra ou em shows com famosos. Eu realmente não importo com isso. Eu tenho o temor de Deus, procuro fazer amizades, amo fazer amizades, mas eu sou seletiva, muito seletiva. Eu prefiro ficar perto de quem teme a Deus de verdade, de quem tem algo de bom para me ensinar e quem tem abertura para aprender sobre Deus, sobre os mistérios de Deus, sobre a sua palavra. Entende? É difícil entender porque as pessoas conversam um pouco comigo, eu só converso com os mais próximos, com amigos assim. Quando eu fui compartilhar as 12 promessas para 3 ou 4 pessoas, para 3, não acreditaram, ninguém acreditou. Até eu mesmo duvidei quando eu vi pela primeira vez. Mas Deus relembrou para mim. E hoje já tem algumas dessas 12 promessas se cumprindo. Como eu posso duvidar? Você entende por que eu adoro tanto esse Deus? E o meu maior sonho é agradar o coração dele. Ele é perfeito em tudo que faz. Deus é maravilhosamente perfeito. Que Deus abençoe a você e os seus familiares. E eu peço a você, a vocês, vamos continuar orando pelo avivamento do Brasil. Vamos orar por nossa cidade, pela cidade de Irecê, porque de fato e de verdade o avivamento vai começar aqui. E o nome do Deus Santo, do Deus vivo, será glorificado nos 4 cantos do Brasil. Por meio dessa história, Deus vai honrar a fé dos que têm fé e daqueles que obedecem à sua palavra. Pense o avivamento nesse período. Tem outra saída para o Brasil? Tem? Não tem. É só o avivamento mesmo, despertar da parte do Senhor. E vai começar em Irecê. Isso é certeza plena e absoluta. Que Deus abençoe e proteja você e todos da sua família em Cristo Jesus.